Olá pessoal, aqui quem fala é a Natália e hoje eu irei apresentar o projeto de práticas farmacêuticas, em que tem como os integrantes a Ana Carolina, o Diego Neves, o Guilherme Silva, a Luzete Ferreira, eu, Natália Rodrigues e a Thalita Tobias. Vamos falar um pouco sobre como funciona o antimicrobiano, em que a maioria da população reconhece como um antibiótico. Aqui veremos como funciona a amoxicilina com clavulanato de potássio, em que há alguns tópicos importantes a serem citados. Mas e aí, vamos lá aprender? Primeiro, veremos a definição do que a amoxicilina com clavulanato de potássio combate, em que são bactérias, no qual é um ser vivo em que sua principal característica é a ausência de envoltório nuclear em sua constituição celular, ou seja, o material genético em que há o DNA está disperso no citoplasma da célula. Sendo assim, as bactérias também têm suas classes, são elas os víbrios, os cocobacilos, os bacilos, espírilos, espiroquetas, os cocos, diplococos, esteprococos, estafilococos e as cercinas. A amoxicilina com clavulanato de potássio é um antibiótico, e isso significa que tem a função de combate ao crescimento de micro-organismos, sendo que podem ser produzidos a partir de seres vivos ou síntese. Neste quadro está ditado todas as classes, mas iremos nos concentrar apenas na classe dos beta-lactâmicos, em que é um grupo pertencente da amoxicilina com clavulanato de potássio. Oi, meu nome é Ana Carolina e agora veremos como funciona a amoxicilina mais clavulanato de potássio e, consequentemente, o grupo pertencente a eles. Esse medicamento é indicado para infecções bacterianas, que são elas, infecções respiratórias, otite, amigdalite, dentre outras. Pensando em como funciona no nosso organismo, há duas fases. A fisiológica, em que há a ação sistema imune, e a patológica, com auxílio de fármacos. Para entender ambas, vamos ter como exemplo uma infecção respiratória. Na fase fisiológica, o sistema imune impede que invasores, que são os micro-organismos, contaminem nosso organismo, reagindo da seguinte forma. Primeiro, células chamadas fagócitos são acionadas a fim de conter a bactéria absorvendo ela. Depois entra a ação dos linfócitos T e B, onde T comanda e B ataca. Já na fase patológica, com auxílio de fármacos, entenderemos como a classe da amoxicilina com clavulanato de potássio funciona. Nas bactérias, a parede celular é formada por peptidoglicano, em que basicamente é formado por açúcar e aminoácidos. Há dois tipos: a gram-negativa, que tem sua camada mais interna acompanhada de uma membrana externa, e a gram-positiva, em que tal parede está na parte mais externa. Os beta-lactâmicos habituais agem inibindo a produção desta parede, causando a lise da célula. Entretanto, há algumas bactérias que desenvolveram um mecanismo para resistir a esta classe. Quando uma bactéria adquire essa resistência aos antibióticos, é denominada de superbactéria. Especificamente, estas produzem uma enzima chamada beta-lactamase para inibir o anel beta-lactâmico do antibiótico, no qual é essencial para a ação dele. Tudo isso para entendermos a importância do ácido clavulônico, em que é responsável por impedir que esta enzima afete a amoxicilina, resultando assim na maior eficácia do medicamento. Ele é contraindicado para grávidas no primeiro trimestre de gravidez, pacientes com reações alérgicas, porque pode causar vermelhidão ou erupção na pele, pessoas com hipersensibilidade às penicilinas e ou pacientes com problemas no fígado. O medicamento pode dar algumas reações adversas, sendo elas a diarreia, a mais comum, e ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. A candidíase mucocutânea, que é uma infecção causada por fungo. Náusea e vômito também são reações comuns causadas entre 1 e 10% dos pacientes que fazem a utilização de tal. Também temos as reações mais incomuns, que são as mais difíceis de manifestar-se, porém ocorrem entre 0,1 e 1% dos pacientes, que são tontura, dor de cabeça e indigestão. E aí, gostou da aula? Preparamos um mapa mental super interessante sobre o assunto tratado aqui. Clica na descrição do vídeo e baixe-o. Até mais, pessoal!